Algo que eu acho fascinante é o quanto de esportes obscuros existem por aí no mundo. Aqui no Brasil, muito por causa do nosso imenso hiperfoco em futebol, nós acabamos não conhecendo direito outros esportes que são muito interessantes de se assistir, com muitos deles não tendo quase nenhuma representatividade por aqui. E quando você entra nessa toca de coelho de esportes obscuros, você acaba se deparando com coisas que você nunca conheceria se você não fosse atrás. E é interessante falar disso agora porque recentemente eu descobri que existe uma espécie de Olimpíadas alternativa chamada Jogos Mundiais Nômades, que é um evento que geralmente acontece lá na Ásia Central e possui diversas competições relacionadas à cultura dos povos nômades da região, relacionadas principalmente a corridas de cavalo e tiro ao arco, por exemplo, tendo modalidades bem tradicionais desses povos, que você não vê muito por aí. Recentemente foi disputado a 5ª edição dos Jogos Nômades, que se encerrou agora em 13 de setembro, tendo até participação brasileira, mas eu não encontrei muita informação sobre isso. Mas além disso, um conceito que também é bastante interessante, pelo menos para mim, é a ideia de esportes extintos, sendo esportes que já foram disputados em algum momento na história, porém atualmente eles não são mais praticados, pelo menos de forma profissional, indo de práticas presentes na antiguidade a esportes mais recentes que caíram em desuso ao passar dos anos. Então, sabendo disso, eu acho que seria interessante comentar no vídeo de hoje sobre alguns esportes que não existem mais. Recentemente tivemos uma edição dos Jogos Olímpicos, que foram disputados na capital francesa. E não é preciso dizer que esse é um dos maiores eventos esportivos do mundo, sendo uma junção de diversos esportes diferentes disputados um atrás do outro. Sendo que a primeira Olimpíada moderna foi organizada há mais de 100 anos atrás, lá em 1896, em Atenas, na Grécia. E foi um projeto pensado por um educador francês chamado Pierre de Coubertin, que queria resgatar um evento que acontecia na Grécia Antiga há mais de 2000 anos atrás. As Olimpíadas gregas surgiram na cidade de Olímpia por volta de 776 anos a.C. E ela era uma competição multiesportiva que tinha o objetivo de homenagear a figura de Zeus. Muitos dos esportes que eram disputados nas Olimpíadas originais foram trazidos de volta para as Olimpíadas modernas, como é o caso do salto à distância, do lançamento de dardo e do hipismo. Porém, existem algumas modalidades que, por um motivo ou outro, ficaram no passado, como é o caso do Pankration, que era um estilo de luta que combinava técnicas de diversos outros estilos de combate, principalmente o pugilismo e o wrestling. Porém, o Pankration era quase um vale-tudo, sendo que se podia usar qualquer tática para vencer o seu adversário, fazendo com que o Pankration seja considerado um tipo de luta que é bastante violenta. A luta terminava apenas quando um dos combatentes fazia seu adversário desistir, não existindo rounds ou tempo, sendo que muitas das vezes a luta só terminava quando um dos lutadores ficava tão machucado que ele não tinha mais como lutar, ou quando um deles morria. Esse tipo de luta já não é mais praticado, pelo menos da forma como os gregos praticavam, mas muitos traçam paralelos entre o Pankration e o MMA, ou artes marciais mistas, dado essa mistura de tipos de combates. Outra modalidade que ficou no passado é o oplitródomo, um tipo de corrida onde os participantes corriam usando partes de armadura, mas em específico um elmo e um escudo. E como vocês podem ver nessas imagens, eles corriam praticamente pelados. Na verdade, praticamente todos os esportes eles disputavam dessa forma. A distância que eles deveriam percorrer nessas condições eram de geralmente 400 metros, ou a distância em que uma flecha corria após ela ser disparada. E também uma modalidade que você com certeza já viu sendo representada em algum filme ou coisa parecida é a corrida de bigas. Essas corridas eram disputadas em carruagens leves que eram puxadas por vários cavalos que tinham que percorrer várias voltas em um campo oval. E assim como outros esportes da antiguidade, a corrida de bigas era extremamente violenta, geralmente causando a morte tanto dos animais quanto dos condutores das carruagens. E apesar de ter surgido na Grécia, essa modalidade se tornou mais popular no Império Romano, onde essas disputas ocorriam
corriam em hipódromos. Uma das, se não a representação mais popular da corrida de bigas, talvez esteja no filme Ben-Hur, de 1959, um dos maiores épicos da história do cinema. E essa cena chama atenção por ter sido feita inteiramente de forma prática. Tudo que aparece em tela realmente aconteceu, já que esse filme foi lançado bem antes do surgimento de efeitos especiais digitais. Mas também, uma atividade romana muito representada na cultura pop são as lutas de gladiadores, que eram um dos eventos mais populares dentro da Roma Antiga, que eram disputados no Coliseu de Roma, o que existe até hoje. Os gladiadores eram guerreiros, em sua maioria escravos, que lutavam até a morte, seja com outros gladiadores ou com animais como leões para o divertimento do imperador e da população romana, sendo que é dito que todas as camadas da sociedade romana acompanhavam as lutas de gladiadores, que, como dito antes, influenciaram diversas obras na cultura pop, como é o caso do filme Gladiador de 2000. E outro esporte antigo que é muito visto em representações em filmes e séries são as justas, praticadas na Europa medieval a partir do século XI até meados do século XVIII. Nas justas, dois cavaleiros cavalgam em uma pista em direções opostas, se encontrando no meio do caminho para tentar desferir um golpe com uma lança ou com outras armas como espadas no seu adversário, para tentar fazer ele cair do seu cavalo. As justas eram disputadas principalmente em grandes festas, para entreter reis e suas cortes, servindo também para demonstrar a força e as habilidades dos cavaleiros pertencentes a esse tal rei. Mesmo que, assim como visto em filmes e séries, esses torneios de justas já tenham causado ferimentos graves ou até a morte de alguns combatentes. Atualmente, assim como no caso da corrida de bigas, as justas existem hoje apenas como recriações performadas em eventos sobre a Idade Média. Mas voltando um pouco no tempo, um dos esportes romanos mais interessantes com certeza é o Harspartum, que é um esporte coletivo com origem militar que era jogado em duas equipes com uma bola. Pouco se sabe sobre as regras do Harspartum, porém se acredita que ele era um esporte de muito contato, onde o seu possível objetivo era fazer a bola ficar mais tempo possível no lado do campo que pertencia ao seu time, sempre tentando roubar a bola do seu adversário. O Harspartum é considerado um precursor tanto do rugby quanto do próprio futebol. Na verdade, parece que o Harspartum é uma derivação de um esporte que os próprios gregos praticavam, chamado episkiros, que tinham algumas semelhanças com o rugby moderno. Era dito que dentro do episkiros, o objetivo do jogo era empurrar a bola além da linha do time adversário, tentando fazer com que o time adversário não ultrapassasse a sua linha de campo com a bola. Mas o que também chama atenção nesse caso é que espalhado pelo mundo existem alguns esportes que foram inventados por civilizações que nunca entraram em contato, que também lembram bastante esportes coletivos modernos. Um deles vem da China e se chama Hutsu, também chamado de Cujo, que era disputado há mais de 2000 anos atrás e servia para divertir os guardas e soldados imperiais. De acordo com as poucas fontes que temos que descrevem esse jogo, no Tsushu, os jogadores tinham que acertar 6 objetivos espalhados pelo campo com uma bola, algo semelhante a um gol no futebol. E um outro esporte extinto semelhante nos leva até aqui nas Américas, para falar de um esporte praticado pelos povos pré-colombianos, o jogo da bola mesoamericano, também chamado de Poc-Tapoc. Surgido há mais de 3.000 anos atrás, possivelmente no atual México, esse jogo era disputado também por duas equipes que tinham como objetivo principal fazer uma bola atravessar um aro de pedra, e os jogadores podiam bater na bola apenas com as suas coxas e os seus quadris. Inclusive, parece que uma partida desse esporte poderia durar até dias. Segundo os historiadores, a natureza do esporte era ritualístico, tendo até sacrifícios humanos em decorrência dos resultados do jogo, sendo que ele é conhecido hoje em dia por alguns sítios arqueológicos que mostram os lugares em que o jogo da bola mesoamericana era jogado. Porém, atualmente é jogado uma versão mais atualizada do jogo, tendo até campeonatos internacionais envolvendo diversos países da América Central, onde os jogadores até usam roupas tradicionais dos povos pré-colombianos.
Mas quando realmente falamos do futebol em si, temos um esporte praticado durante a Idade Média que carrega muitas semelhanças com o futebol moderno. Na verdade, ele é considerado seu precursor, que é chamado de folk football, sendo também conhecido como futebol escolar ou apenas futebol medieval. Esse foi um esporte que surgiu nas Ilhas Britânicas lá pelo século XII, porém há quem diga que ele teria surgido bem antes com a ocupação romana na Grã-Bretanha, também podendo ser uma variação do próprio Rasparson. A grande questão dentro do futebol medieval é que ele não possuía uma regra clara, afinal existiam diversas variações do esporte, que dependia de que vila ou cidade ele era jogado, sendo considerado mais um tipo de festa do que um esporte em si, tendo partidas que tinham centenas de pessoas jogando ao mesmo tempo, correndo atrás de uma bola pela cidade, tentando marcar pontos levando a bola até algum lugar pré-demarcado, sendo que era bastante comum pessoas ferirem umas às outras com facas e outras armas brancas durante essas partidas. Dá pra ver que no passado o esporte e violência andavam bem juntos, né? Mas um esporte mais recente, bem parecido com esse, é o Blatherball, que também tem suas origens traçadas ao futebol medieval, que era praticado principalmente por estudantes de universidades dos Estados Unidos, durante a década de 50 e 80, onde um grupo enorme de pessoas corriam pela cidade carregando uma bola imensa. Mas um dos esportes mais próximos do futebol que existem atualmente é o lacrosse, que é um esporte com diversas variações, onde os jogadores movem uma pequena bola dentro de um taco com um cesto em sua ponta, com o objetivo de, assim como no futebol, marcar gols, tendo dentro do jogo posições muito parecidas com a do esporte mais popular do mundo. Assim, é bem fácil de acompanhar lacrosse se você está acostumado com futebol, apesar dele em si ser praticamente desconhecido no Brasil, sendo ele mais popular na América do Norte, como Estados Unidos e Canadá, onde ele também surgiu, sendo uma variação de um esporte praticado pelos povos nativo-americanos que habitavam as regiões dos Grandes Lagos. A grande diferença do lacrosse indígena para o atual é que a sua versão original era disputada com times compostos também por centenas de pessoas, se utilizando de um campo improvisado com 1 ou 2 quilômetros de comprimento. Logo, era bastante comum que uma partida durasse dias. E agora, seguindo em frente, um dos esportes que eu precisava colocar aqui nesse vídeo com certeza é um dos mais bizarros que já existiram, que é chamado de autopolo, que é uma versão de um esporte bem conhecido chamado polo, que é disputado com cavalos e tem como objetivo marcar gols com uma bola que é batida pelo campo com um longo taco de madeira. Porém, o autopolo se difere do polo tradicional por, ao invés de cavalos, ele ser disputado com os competidores dirigindo carros. Essa modalidade surgiu lá nos Estados Unidos durante o início do século XX e podia ser visto sendo disputado tanto nos Estados Unidos quanto na Europa de 1911 até 1920 mais ou menos. Logo por causa dessa época, os carros que eram usados eram aqueles carros bem antigos, e as regras eram bem semelhantes ao do polo tradicional, onde os jogadores tinham que mover uma bola pelo campo usando um taco enquanto eles dirigiam um carro. Isso obviamente fazia essa modalidade ser bastante perigosa, podendo resultar até na morte da pessoa que o disputava, além de trazer graves prejuízos dado ao fato dos carros saírem completamente destruídos da partida, fazendo assim a modalidade ser abandonada alguns anos depois da sua concepção. E agora eu gostaria de voltar a falar dos Jogos Olímpicos, mas dessa vez falando da edição moderna dele, já que, ao longo dos anos, muitos esportes que fizeram parte das Olimpíadas em algum momento foram por algum motivo tirados do evento e muito por causa disso caíram em desuso ao longo dos anos. Mesmo a modalidade que deu a primeira medalha olímpica para o Brasil, ganhada pelo Guilherme Paraense nas Olimpíadas de 1920, já não existe mais. Quero dizer, o esporte ainda existe, sendo o tiro, mas a modalidade em si não faz parte mais do programa olímpico, sendo o tiro de pistola rápida a 30 metros. Mas existem esportes que simplesmente desapareceram, como é o caso do mergulho à distância, presente nas Olimpíadas de St. Louis em 1904. Ele se tratava de uma prova dentro da natação, onde o atleta dava um pulo mergulhando na piscina e ganhava quem ia mais longe sem dar nenhuma abraçada. Esse esporte estava presente apenas na Olimpíada de 1904. Após isso,
o mergulho à distância não foi mais disputado, sendo praticamente extinto após a década de 20. E mais recentemente, dentro das Olimpíadas de Inverno, entre os Jogos de 1984, 1988 e 1992, existia o balé de esqui, que é exatamente o que você está imaginando, sendo uma competição de dança onde os atletas se utilizavam de esqui e performavam a céu aberto, na neve. O balé de esqui foi um esporte olímpico até 1992 e após isso, ele apareceu em algumas outras competições de inverno até o fim dos anos 90, quando o esporte mudou de nome, sendo chamado agora de acroesqui, e posteriormente desaparecendo do cenário mundial com a chegada dos anos 2000, sendo hoje em dia não disputado, pelo menos em alto nível. Mas até mesmo arte já foi considerado um, entre aspas, esporte olímpico em algum momento. Isso mesmo, arte, tendo competições relacionadas à ilustração, escultura, música, literatura e até arquitetura. Sendo que todos esses trabalhos artísticos que disputaram dentro das Olimpíadas tinham que ter alguma relação com esportes. A arte estava dentro do programa olímpico de 1912 até 1948. E essas obras que estão passando aí na tela são algumas que participaram das competições, que inclusive, pelo menos as ilustrações são muito boas. E com certeza o tipo de esporte mais polêmico que se tem por aí se trata dos nomeados esportes sangrentos, que são esportes que envolvem violência explícita, tanto de ser humano para ser humano quanto violência contra animais. Muitos desses esportes, apesar de não serem considerados extintos, são considerados ilegais em diversas partes do mundo, sendo disputados de forma clandestina, como é o caso de algumas artes marciais, que são disputadas sem regras, como o boxe e o Muay Thai, mas também englobando práticas como as touradas, muito presentes em países como a Espanha, por exemplo. E um que felizmente já é considerado extinto e proibido em muitos países é o arremesso de raposa, que pelo nome você já deve entender sobre o que essa prática se trata. Ela era popular em grande parte da Europa, especialmente entre a aristocracia do século 17 e 18, e consistia de pessoas se utilizando de estilingues e elásticos para arremessar animais como raposas, lebres e outros animais o mais longe possível. Pois é, era dito que quem conseguia arremessar o animal mais longe era quem ganhava essa competição. Obviamente, uma prática extremamente cruel com os animais que nem entendiam o que estava acontecendo, sendo que muitos deles morriam nesse processo. Felizmente, esse esporte não é mais praticado, pelo menos de forma aberta, há mais de 400 anos. Então eu acho que é isso. Esses foram alguns esportes extintos que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu não sei como esse vídeo vai se sair, já que ele é um tema bem nichado, mas espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, não se esqueça de deixar o seu like, comentar aí embaixo e se inscrever no canal para mais vídeos como esse no futuro. E no mais é isso, espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais!